Olá, amigos, sejam bem-vindos à sua terceira vídeo aula amostra do seu English Plus Course, o seu inglês definitivo. Eu sou Denise Fomposer, a sua professora de inglês. Nesta semana, nós vamos falar sobre as últimas regras de ouro. Você leu o seu guide direitinho? O seu guide é o primeiro passo mais que importante para o seu curso de inglês, para o seu domínio, para a sua felicidade, para a nossa metodologia e para a sua facilidade. Porque uma das regras de ouro que está lá no guide é que a mente inconsciente, ela impressiona a mente consciente. O que isso quer dizer? Que o que eu faço com prazer, o que eu faço com satisfação, o que eu faço com felicidade, fica fixado e eu não me esqueço. Agora, é o que acontece quando a gente se lembra de coisas da nossa vida. O que nos magoou e o que nos alegrou está sempre ali vívido na memória, porque a gente impressionou a mente consciente com os nossos sentimentos. Por isso que o nosso estudo tem que ser agradável, por isso que o nosso estudo tem que ser gostoso, por isso que a cada aula nós precisamos de uma novidade, que é para aquilo não ficar neutro, para aquilo não ficar morninho, para aquilo não ficar chato. E é isso que você vai ter no seu curso, semana a semana. Como eu já te lembrei, nós temos um curso dividido em 4 níveis, cada nível tem 4 módulos, cada módulo tem 4 aulas. Ou seja, cada nível você pode fazer dominando, se estudar com disciplina, se estudar duro, em 4 meses. E não vai se esquecer. Se utilizar a nossa metodologia, você não vai se esquecer. Por isso essa regra de ouro também. Outra regra de ouro é quanto mais você repetir, mais forte isso será memorizado. E quanto mais você ler, mais rapidamente você dominará a escrita, ou seja, a construção, ou seja, o que você quer comunicar de maneira escrita e de maneira falada. Outra dica, uma dica super importante, e isso pode fazer parte da sua hora e meia, das suas 2 horas e meia de inglês por dia. Compra um caderno bem bacana, meninas, moças, senhoras que gostam de um caderninho, rapazes, fiquem nos seus aparatos eletrônicos, compra um caderno bem bonitinho e escreva um diário. Não é aquele diário assim, querido diário, hoje o meu dia foi triste. Não é isso. Escreva um diário. Você separe alguma emoção ou algum ato que você tenha feito e escreva no seu diário. Todo dia, se possível. Sim! A partir da primeira aula formal do seu curso, você já terá a capacidade de escrever muitas coisas em inglês. A partir da primeira aula, do primeiro módulo do nível básico, você já vai saber escrever e dizer muitas coisas em inglês. Então escreva um diário. E por que eu estou falando escreva um diário? Porque se você escrever um diário, pedacinho de diário, todos os dias, o que você vai estar fazendo? Você está entrando na tentativa de erro e acerto, erro e acerto. Não tenha medo de errar. Uma das mais importantes regras de ouro do nosso curso é
Não tenha medo de errar, porque é errando que a gente aprende a fazer o certo. Isso é profundamente importante. Não se esqueça disso. A gente não tem medo de errar aprendendo a dirigir, a gente não tem medo de errar aprendendo a cozinhar, a gente não tem medo de errar aprendendo a fazer as coisas. É só dizer, eu sou um iniciante, eu estou aprendendo. E daí? And so what? Isso é uma excelente expressão que depois eu vou escrever para vocês. Eu já escrevi no quadro para a gente economizar tempo. And so what? Isso significa que vale ao nosso e daí? Que é bom fazer uma malcriaçãozinha de vez em quando, não é? Vamos para a nossa aula? Vem comigo. Vocês aprendem isso na empresa de vocês. Esses inglesados que querem aportuguesar como startup, como pay-off job, essas coisas todas que não existem em português. Então vocês escutam essas coisas o tempo todo. Olha, gente, eu quero esse trabalho a zap. Aí você fica apavorado. Nossa, ele quer a zap. Ele quer a zap. Então, para nós que não entendemos do inglês, a zap significa urgente? Não! A zap em inglês significa as soon as possible. E o que significa as soon as possible? Assim que for possível. Não tem nada a ver com urgente. E quem está pedindo o trabalho a zap não está sabendo que não é urgente. As soon as possible. As soon as possible. Vamos começar a treinar? Repita comigo. As soon as possible. Outra coisa, meu amor bonito, minha menina bonita. As, em inglês, se escreve A-S, mas se pronuncia A-Z. As. Porque S, em inglês, tem 2 S's e é um palavrão. Depois eu conto para vocês no momento íntimo qual é esse palavrão, mas vocês já devem saber. Então, não pronunciem A-Z, A-S como A-S. Pronunciem as soon as possible. Ok? Correct pronunciation is the key of the success. É a chave do sucesso. Vamos continuar com um pouco de expressão idiomática misturada com gíria? Give me a break. Give me a break em inglês significa, ó, me dá um tempo, sai fora, me deixa em paz. Give me a break. I'm starving. Repita comigo. I'm starving. Eu tô morrendo de fome. Sabe aquele momento que você tá não hungry, que hungry, I am hungry, eu tô com fome. Agora, I'm starving. Eu estou morrendo de fome. E aproveitei esse exemplo para mostrar isso aqui para vocês. Todo inglês falado, ele é contraído. Já nas primeiras aulas você vai ter toda a lista, uma tabela de todas as contrações. I am, I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, they're. Ok? Tudo em inglês é contraído. Outra expressão idiomática. What a shame. What a shame.
e eles continuam contraindo tudo. Por isso eles pronunciam what a shame, what a shame, que é a mesma coisa que what a pity, what a pity. Equivale ao nosso que pena, que dó. Mas não só que pena dele, que pena dela, mas pena de uma situação também. Ah, nós não vamos mais ao cinema? Ah, what a shame, what a pity. Os dois são a mesma coisa. Agora, mais expressões. It does not help. Isso significa, isso não ajuda em nada. Isso. Olha aqui o neutro. Isso. It does not help. Quer dizer, eu quero fazer uma coisa, você vem com uma sugestão, mas isso não resolve nada para mim. Eu vou dizer para você, sorry, thank you, but it does not help. E contraído fica, it doesn't help. A contração, o not fica embutidinho, it doesn't help. E quando você está querendo dizer, ah, não fica brabo, eu estava brincando, era brincadeira, eu só estava brincando. Tem duas maneiras de você dizer isso em inglês. I was just kidding, I was just kidding, e I was joking, I was joking. É brincadeira, é piada. Passado, né? Eu tô dizendo em português é brincadeira, mas em inglês eu digo, era uma brincadeira, eu tava brincando. I was just kidding, I was joking. É muito importante também que a gente saiba, a gente vai conversando enquanto eu vou apagando aqui, que a gente saiba que o I em inglês, a letra I em inglês, ela não tem som de I. O I em inglês, ou ele tem som de I, ou ele tem som de E com circunflexo. Som de I. I. Som de I. Like. I like. Som de E fechado. Bird. Bird. It is. Bird. It is. O que tem som de I em inglês é o ditongo EE, como em D. Aí são os dois izinhos, né? Porque o ditongo a gente incomprida. Nós temos lean. Que mais que nós temos? Vamos ver. Nós temos need, dois E juntos. Tudo isso tem som de I, mas o I não tem som de I. Thank, como já vimos. Thank. Deep, de profundo, som de I, som de E. Sank, afundar, som de E. Então, os ditongos I ou Y tem som de I. O I tem som de E.
essas regras de pronúncia são muito importantes para que você já vá acostumando, você que está começando, para você é muito fácil, porque você já vai acostumando o seu ouvido com o som certo. Para quem já tem o inglês há algum tempo e quer melhorar a pronúncia, essas regras são fundamentais para que essas correções sejam feitas. Vamos continuar com mais expressões idiomáticas. Don't tell me. Contraído ou não contraído, do not tell me. Olha a contraçãozinha aqui do not. Isso quer dizer, ah, vá, não me fala isso. Ah, que bobagem esse é. Don't tell me. Ah, don't tell me, eu não acredito. Que também pode ser I cannot believe. Ou contraído, I can't believe. Ou ainda, I can't believe it. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Qual é a diferença? Aqui está contraído e aqui nós acrescentamos o sujeito como se eu dissesse assim, eu não posso acreditar, ou eu não posso acreditar nisso. I can't believe it. Prestem atenção, olha o som de I. Believe, som de I. Believe it. Ok? Outra expressão. I was shocked. Ou ainda, I was left speechless. Eu fiquei chocada. Eu fiquei sem assunto, sem discurso. Repete comigo. I was shocked. Olha aqui a pronúncia do ED. Junto que a gente corta e faz um T. I was shocked. I was left speechless. É a mesma coisa. É assim que eu digo. Eu fiquei sem assunto. Eu fiquei boquiaberta. Eu fiquei chocada. Quando a gente tiver um enorme repertório de todas essas expressões, você tem um repertório para entender o que o outro fala e para poder responder. Então é compreender estruturas, vocabulário, hearing, training. Sempre nessa logística e de uma maneira agradável, de uma maneira gostosa, de uma maneira com que você memorize a língua como ela se comporta e nunca traduzindo. É como ela se comporta, não como ela é ao pé da letra em português. É por isso que a gente tem aqueles erros quando a gente vai ao Google e a gente digita uma sentença e a gente tem uma tradução sem sentido. Porque o Google é uma máquina, o Google traduz palavra por palavra. E a cultura de cada língua, ela é diferente. Ela quer dizer coisas diferentes. Línguas foram construídas por pessoas. E cada uma tem o seu próprio comportamento, a sua própria cultura. Então isso é muito importante. E é muito importante que você sempre faça a cada aula
a lista, depois que você fez o download da sua aula, depois que nós estivemos juntos, depois que eu expliquei toda a estrutura, depois que eu conversei com vocês, depois que eu ensinei aquela aula, é importante que você faça o download daquela aula e aquela aula esteja sempre com você por toda a semana, para que você ouça e repita a aula toda por toda a semana. Aconteceu alguma coisa, teve algum problema? Não tem problema. Quando você tiver matriculado no curso, está lá no guia, você vai ter um tempão para você ter acesso a nossas videoaulas, aos nossos encontros presenciais. Mas, por experiência própria, eu sei te dizer que 4 meses são suficientes. Então vamos embora? Vamos trabalhar? Eu sei que você está curioso, está se perguntando, quanto vai custar o meu curso? Na próxima semana eu vou dizer para você. E olha, você vai se surpreender. Você vai ter uma gratíssima surpresa quanto ao preço do seu curso. Na próxima semana estaremos juntos. Lembre-se dos seus 6 amigos, ou dos seus 3. Uma ótima semana para você. Até lá.